Ei, vamos continuar com a nossa linda aula de Grécia? Então vamos. Bom, quando a gente passa para a pintura do período arcaico, a gente passa muito suavemente, bem rapidinho. Os gregos pintavam, faziam afrescos também, mas o grande barato deles era a escultura. Eu tenho a minha interpretação disso, porque se a gente vê um povo que busca tanto o real, o naturalismo, o 3D da escultura oferece muito mais possibilidade do que na pintura, né? Vou mostrar um exemplo de pintura que é uma cena de sacrifício. Então a pintura também sendo usado para retratar tanto hábitos religiosos como costumes, batalhas, né, coisas do povo. E essa cena de sacrifício é legal a gente ver como é que, mesmo eles estando de perfil real de corpo, o que não acontecia na pintura egípcia, lembra, né, da lei da frontalidade? Eles não, eles estão de perfil mesmo. Só que, apesar do rosto estar de perfil acompanhando o corpo, o olho é inteiro ainda. Olha como é que ninguém dorme egípcio e acorda grego, tá? Isso no período arcaico, vai mudar no clássico, ok? Cores fortes, que era uma realidade também no Egito e na Mesopotâmia. Apesar de parecer ser tudo areia, era tudo pintado. O tempo é que tirou, né, essa pigmentação, a cor, tá? Mas era tudo colorido. E finalmente, falando da arquitetura do período arcaico, qual que era o principal edifício construído na Grécia? O templo dedicado aos deuses. A gente continua com uma religião politeísta, que acredita em muitos deuses, como no Egito e na Mesopotâmia. E os templos, eles têm uma grande diferença dos templos mesopotâmicos e egípcios. No Egito e na Mesopotâmia, os templos eram monumentais. A pirâmide de Quéops tem 146 metros de altura. Já na Grécia, os templos tinham tamanho proporcional ao homem, relativo ao homem. O homem é que era a medida para todas as coisas. Então eles deixam de ser essas coisas monumentais para ser numa escala mais humana, tá? Então, os templos do período arcaico, eles vão ter colunas dóricas, ou seja, com o capitel lisinho. O principal, a grande estrela arquitetônica grega é qual templo? O Partenon. Ó, cuidado com o jeito que você fala. Tem muita gente que fala Paternon, né? Não, é Partenon, ok? Ele fica na Acrópole de Atenas, ou seja, na parte alta de Atenas, que era para reinar, né, a deusa protetora da cidade, Atena, protetora das cidades, Atena, para ela reinar absoluta lá de cima, vendo tudo. O Partenon foi todo construído obedecendo a razões matemáticas que nos são úteis até hoje. Eles criaram cânones de proporção, medidas e razões chamadas razões áureas, ideais para a construção dos edifícios, né? Quando a gente vê o Partenon, a gente vê ele muito detonado, a gente vê, os alunos sempre me perguntam, professora, mas não tinha parede? Não tinha. Quando a gente vê essa colunata, é a parte externa, né? É o que aparece externamente, mas por dentro, depois dessa colunata vinham as paredes, tinha teto, tinha telhado, o telhado era de uma pedra semelhante à ardósia, mais ou menos. Isso, gente, acabou muito rápido, porque a estrutura, a laje, né, a estrutura do telhado era de madeira, então a maioria pegou fogo, apodreceu e não existe mais, né? As pedras do telhado, como telhas, muito leves, então também se quebraram, tá? Por isso que a gente vê tudo muito detonado. Mas é interessante, o mais legal que eu acho dos templos gregos é o desenho casinha. O desenho casinha, gente, nada mais é do que esse desenho do frontão grego, que é um retângulo encimado por um triângulo. Isso não é uma casinha? Se eu falar assim, ó,
desenha uma casinha aí pra mim, rapidamente. Você vai fazer pam, 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 pam. E aí eu acho bacana porque o nosso símbolo máximo de arquitetura, de habitação, vem do desenho racional, medido, pensado, proporcional da Grécia, né? Aqui, ó, Grécia, corre nas nossas veias, nunca se esqueçam disso. Daí o motivo que essa aula é super importante. Os frontões, essa parte triangular acima da colunata, eles eram adornados. Tem uns restinhos, né? Alguma coisa que restou do Partenon, mas a gente tem recriações que mostram, né? Na verdade, eles ilustravam grandes batalhas, eles faziam, obviamente, primeiramente, homenagem aos deuses, sempre, né? Se o Partenon é uma homenagem à deusa Atena, com certeza vai ter uma escultura, uma estátua dedicada a ela lá dentro, e muitos fatos das lendas, né? Da mitologia grega, contando coisas dos deuses, tá? Num desses relevos de frisos, eu vou fazer a transição, a mixagem para o período clássico. Porque ninguém dorme arcaico e acorda clássico. Então vamos lá. O nome desse relevo é A Morte de Acteion. Bom, primeiro eu vou contar a história, vou falar sobre o tema desse relevo. Vou contar essa história para vocês, que é baseado, né, numa lenda da mitologia grega, tá? A deusa Ártemis era a deusa da caça e ela adorava sair para caçar com seu séquito de ninfas. Ela regularmente saía para caçar à noite e dizem que ela uma noite estava com muito calor e ela queria se banhar na fonte de uma gruta. E ela sabia que tinha uma fonte, uma gruta ali perto, e foi se banhar. Aí ela estava com suas ninfas lá se banhando nessa fonte. Por ali passava um caçador chamado Acteion, mortal, com sua matilha coletivo de cães, com seus cães caçando. Com muito calor também, sabia que ali tinha uma gruta com uma fonte. Foi lá para se refrescar. Quando ele chegou, se deparou com Ártemis e suas ninfas se banhando. E ela, achando um desaforo, não é porque ele pegou ela peladinha não, viu gente? Tem nada disso, já falei da nudez, problema nenhum. Desaforo era um mortal habitar ao mesmo tempo o mesmo lugar do que uma imortal. Ela não deu autorização não para ele, né, tomar banho na mesma fonte que ela. E aí dizem que ela, no momento que viu o Acteion, pegou um punhado de água e jogou na testa dele. Nesse momento que a água bateu na testa, começaram a surgir galhos ramalhudos de um cervo. E ele se transformou em um cervo e foi devorado pelos próprios cães. Não! Que deusa sacana, hein? Isso, né? Essa característica de deusa, né? Deusa está além, não, mas ela, né, é arrogante, metida. E aí é isso que essa imagem nos mostra: a deusa Ártemis e Acteion sendo devorado por seus cães. Ótimo, beleza, entenderam a humanização, né, dos deuses com características humanas. Agora, quando a gente vai falar sobre a técnica, repara como é que até agora a nossa estrutura foi dentro de uma vertical e de uma horizontal. Sempre as pessoas feitas verticalmente em relação a uma horizontal. Esse Acteion, ele já está na diagonal. Ele então é o princípio do... Porque a vertical e a horizontal são estáticas. Quando você tem uma vertical e ela cai, se ela cair muito, ela vai ser o princípio de movimento, talvez de um círculo, entendem? Então, essa diagonal já mostra o que vem no clássico.
ela já prenuncia a mudança do clássico. E, com certeza, é movimento. E é movimento na Artemis também, porque ela não tá assim, frontal, né? Ela tá num meio perfil, que já traz mais verdade, porque o movimento traz mais verdade à cena. Ela é menos estática, então ela é mais real. Parece que tá acontecendo, parece um pouco mais que tá acontecendo de verdade, ok? Gente, próxima aula mais Grécia. Não sai daí não, hein? Continua comigo. E vai compartilhando, espalhando a notícia e dá like. Like. Obrigada. Tchau.